Agora, o que é uma matriz triangular superior? Bom, quando a gente escreve uma matriz quadrada, pessoal, né, sei lá, n por n, aqui, bom, a gente tem a diagonal como a gente viu, né? Então aqui tem os elementos da diagonal, tá? Então vejam só, quando eu retiro esses elementos da diagonal, o que eu tenho aqui? Eu tenho a formação de dois triângulos, né? Então um triângulo inferior e um triângulo superior, né? Que são os elementos aqui que estão fora da diagonal. Quando eu tiro a diagonal, eu tenho uma parte que está abaixo da diagonal e uma parte que está acima da diagonal. Então é o triângulo inferior e o triângulo superior, tá bom? Bom, então quando que eu vou dizer então que uma matriz é uma matriz triangular superior? Então, triangular superior. Então vai ter elementos aqui. Então ela vai ser triangular superior quando o triângulo de baixo for zero, for todos nulos. Então se todo mundo aqui embaixo for zero, então aí a gente fala que ela é uma matriz triangular superior, tá? Depois a gente vai ter a definição do que é uma matriz triangular inferior. Então uma matriz triangular inferior é quando o triângulo superior for nulo, tá? Então atentos a isso. Matriz triangular superior quer dizer que o triângulo de baixo zera. E matriz triangular inferior significa que o triângulo de cima zera. Tá bom? Então atentos a essa inversão aí nos nomes, tá? Muito bem. Então, para falar que uma matriz é triangular superior, eu preciso que seja uma matriz quadrada. E além disso, que o A e J seja zero se o I for maior que o J. Ou seja, por quê? Se eu pego um elemento que está aqui, ó, um elemento que está aqui, então quer dizer que ele já está lá, né, lá embaixo nas linhas, né, então o número de linhas é alto e o número de colunas não é tão alto, tá? Então os elementos que estão aqui embaixo é quando o número de linhas é maior que o número de colunas na posição, tá? Então aqui a diagonal são os elementos quando o I é igual a J. Aqui quando o I é menor que J e aqui quando o I é maior que J. Tá? Então essa é a definição aí de como a gente pode separar esses três componentes de uma matriz quadrada. Tá joia? Então muito bem. Então aqui eu estou falando, né, matematicamente falando, o quê? Que os elementos do triângulo inferior são todos nulos. Tá? Exemplos. Primeiro, eu poderia ter a matriz 2, 1, 0, menos 3, certo? Por quê? Eu peguei então aqui a diagonal, tá? Aqui então eu tenho o triângulo inferior e aqui eu tenho o triângulo superior, ok? Então é uma matriz triangular superior porque o triângulo inferior é 0, tá? Beleza? Então assim, essa daqui é uma 2 por 2, tá? Outro exemplo, uma 3 por 3. Então, uma 3 por 3 aí, o exemplo que eu coloquei aí é 1, 0, 0, 5, menos 1, 0, 4, 0, raiz de 2. Tá? Então, note o seguinte, ó, eu tenho aí a diagonal, tenho o triângulo superior e tenho o triângulo inferior. Tá? Então vejam só, o triângulo inferior é todo nulo, é todo zero. Então é uma matriz triangular superior, né? Porque o triângulo de baixo é zero. Beleza? E assim por diante. Eu poderia fazer um exemplo de 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Né? Lembrando que tem que ser quadrada, né? Para poder ter a diagonal bonitinha e formar essas três componentes aí. O triângulo de baixo, o triângulo de cima e a diagonal. Beleza? Muito bem, então da mesma forma eu posso falar de matriz triangular inferior. Então nesse caso também precisa ser uma matriz quadrada para poder ter a divisão nessas três componentes. E agora, ao invés de seus elementos com o I maior que o J serem nulos, é com o I menor que J, que é o daqui de cima, do triângulo superior. Então A e J são 0 para I menor que J. Tá?
Então, uma matriz triangular inferior significa que o triângulo superior é zero. Tá? Eu poderia aqui usar os exemplos aqui de cima mesmo, né? Então, exemplo. Né? Poderia fazer aqui, sei lá, 2, 1, 0, menos 3. Então, esse daqui é uma matriz 2 por 2. Eu tenho aqui a diagonal, tenho aqui o triângulo superior e o triângulo inferior. Ok? Então, veja só, o triângulo superior zera. Então, eu tenho uma matriz triangular inferior. Então, veja que forma aqui, quando eu junto o triângulo inferior com a diagonal, eu formo um triângulo maiorzão aqui, ó. Tá? Outro exemplo, poderia pegar esse aqui, só que agora jogar os valores daqui para cá. Então vai ficar 1, 5, 4, 0, menos 1, 0, 0, 0, raiz de 2. Certo? Então esse daqui é 3 por 3. Eu tenho então aqui separado a diagonal. Tenho aqui então o triângulo inferior. Tenho aqui o triângulo superior. Tá? Então note que o triângulo superior é todo nulo. Todo mundo aqui no triângulo superior é nulo. Então é uma matriz triangular inferior. Tá? Então os elementos aqui que podem ser diferentes de zero. Tá? Então quando eu junto aqui o triângulo inferior com a diagonal, forma um triângulo grandão ali, né? Se eu olhar aqui o triângulo grandão aqui, ó. Por isso que a gente fala triangular inferior.